Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 33. Bons estudos! Vamos, filho! Nós vamos conseguir subir toda a montanha! Vamos, me ajude, pai! Agora vamos! Pronto! Ô, mãe! Por que eu não sou igual ao papai? Como assim? Eu não sou filho dele? Então, eu deveria ser igualzinho a ele. Como esses dois bonecos. O pai e o filho. Não é bem assim, Dudu. Mas você já imaginou como seria se todas as pessoas fossem idênticas ao pai? Com a mesma cara? Você não saberia se eu sou o Dudu ou o Renato. É claro que essa é só uma brincadeira do Dudu. Imagina só, se indivíduos da mesma espécie fossem idênticos, eles teriam uma série de problemas, como você já viu em outra teleaula. Mas como será que as espécies garantem a passagem dos seus genes de uma geração para outra, mantendo uma certa variabilidade? Para responder a essa e a outras perguntas, na teleaula de hoje você vai ver que os seres vivos se reproduzem de forma assexuada ou sexuada. E vai ver que no caso da reprodução sexuada, o encontro dos gametas feminino e masculino pode ser através da fecundação interna ou externa. Vamos iniciar a nossa teleaula estudando um tipo de pequenos indivíduos que geram seus descendentes de maneira assexuada. Isto é, um indivíduo que dá origem a um novo indivíduo geneticamente idêntico. Como você pode observar, na reprodução deste protozoário, o núcleo se duplica gerando um novo conjunto de genes, igual ao que já existia. Em seguida, o citoplasma se divide, formando dois indivíduos. Ou seja, a reprodução assexuada acontece como um processo de divisão celular e é um tipo de reprodução muito comum em organismos unicelulares, que são os organismos constituídos por uma única célula. Como o protozoário que a gente acabou de ver. De um organismo surgem dois que são iguais. Concluindo nossas observações, como os indivíduos formados através da reprodução assexuada são idênticos, a única possibilidade de aparecerem indivíduos com novas características fica por conta da ocorrência de mutações. E você sabe o que são mutações? Mutações são alterações no material genético que ocorrem com pouca frequência. Como resultado, proteínas sintetizadas pelos organismos passam a ser diferentes, conferindo, por sua vez, características diferentes aos indivíduos. Mãe, como é que eu não sou igual ao papai? Dudu, em primeiro lugar, porque além do papai, você é meu filhinho também. E eu não sou igual a você também, né, mãe? Pois é, Dudu, na verdade, você é o resultado da combinação do meu material genético com o do papai. Combinação do material genético da mamãe e do papai? Ô, mãe, me explica melhor esse negócio de material genético. É isso mesmo, Dudu. O resultado da combinação do material genético de dois indivíduos forma um outro. A maioria dos animais, ao contrário do que acontece na reprodução assexuada, se reproduz através da reprodução sexuada. Nesse tipo de reprodução, acontece a participação de dois indivíduos que combinam seus materiais genéticos para a formação de um novo indivíduo. Assim, além de possibilitar a ocorrência de mutações, essa combinação do material genético de dois indivíduos diferentes aumenta a variabilidade entre os descendentes. Mas afinal, como ocorre a reprodução sexuada? Para que ocorra a reprodução sexuada, os animais produzem dois tipos diferentes de gameta: os gametas masculinos e os gametas femininos. Os gametas masculinos são os espermatozoides, que nas espécies animais têm uma estrutura muito semelhante. São pequenos, capazes de se mover e são produzidos em grande número.
Já os gametas femininos, os óvulos, que também são parecidos em todas as espécies, são maiores que os espermatozoides, não se movem e são ricos em substâncias nutritivas. Tanto a quantidade dessas substâncias como o número de óvulos produzidos vão variar de espécie para espécie. E para que ocorra a reprodução sexuada, é preciso que o material genético contido no espermatozoide encontre o material genético contido no óvulo. No caso dos animais que vivem em ambientes aquáticos, é comum que esse encontro aconteça no próprio ambiente. É o que chamamos de fecundação externa. Os machos eliminam os seus espermatozoides na água e as fêmeas eliminam seus óvulos também na água. E aí, os gametas se encontram no próprio ambiente, ou seja, na água. É claro que nem todos os ambientes aquáticos são tão pequenos quanto um aquário. Por isso, muitas espécies aquáticas possuem mecanismos que aumentam a probabilidade de encontro dos gametas. Afinal, muitos espermatozoides e muitos óvulos acabam se perdendo na imensidão do mar, em vários rios e lagos. Alguns invertebrados marinhos, por exemplo como a estrela do mar, sincronizam a liberação do óvulo e do espermatozoide. Isto é, os óvulos e os espermatozoides são liberados ao mesmo tempo, aumentando assim a possibilidade do encontro desses gametas. O que possibilita essa sincronia são algumas substâncias químicas produzidas pelos próprios animais, que estimulam a liberação dos gametas desses indivíduos que entram em contato com essas substâncias. Outros estímulos para essa sincronia podem ser as fases da lua, as marés, as mudanças de temperatura e ainda a liberação dos próprios gametas por um indivíduo. É claro que o encontro dos gametas depende mesmo do acaso e muitas vezes isso não acontece e os gametas se perdem e acabam morrendo. Por isso, as espécies que se reproduzem através da fecundação externa produzem uma grande quantidade de gametas femininos e gametas masculinos, aumentando assim a possibilidade de união entre um óvulo e um espermatozoide. Outras espécies de peixes constroem seus ninhos e no período nupcial até mudam de cor, atraindo assim as fêmeas. Esse mecanismo de fazer a corte, ou melhor, em que machos e fêmeas apresentam comportamentos característicos que antecedem e preparam a liberação dos gametas, é comum em muitos tipos de peixes, como o esganagato, por exemplo, um pequeno peixe que migra do mar para os rios de água doce. E a gente, mãe? Onde que acontece o encontro do espermatozoide com o óvulo? É dentro do corpo da fêmea, como na maioria dos animais, Dudu. Dentro do corpo da fêmea? Através de uma fecundação interna. Na maioria dos animais que vivem em ambientes terrestres, assim como os que vivem em ambientes aquáticos, o encontro de gametas acontece através da fecundação interna, ou seja, o espermatozoide é colocado dentro do corpo da fêmea, aumentando assim a chance de união entre os gametas masculino e feminino. Apesar de ser realizada por diferentes espécies de animais aquáticos e terrestres, a fecundação interna é praticamente uma regra entre os animais que vivem na Terra, já que os espermatozoides sempre dependem de um meio líquido para se locomover. E no caso dos animais que realizam fecundação interna, esse líquido é produzido pelo próprio corpo. A maioria dos animais possuem órgãos próprios para a cópula, que torna possível a fecundação interna. Os mamíferos, alguns tipos de peixes, as tartarugas, os crocodilos, as aves, os insetos e outros invertebrados, por exemplo, possuem pênis, o que torna a fecundação bastante eficiente, já que o macho introduz seus espermatozoides dentro do corpo da fêmea. Além disso, o gasto de material e energia necessários para o encontro entre o espermatozoide e o óvulo é bem menor. Como você viu, alguns mecanismos de reprodução parecem mais eficientes do que outros, mas na verdade todos eles têm obtido bastante sucesso na manutenção das espécies. É só a gente dar uma olhada à nossa volta que a gente vai perceber a grande variedade de seres vivos que existem na Terra, uns tão diferentes dos outros. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que os seres vivos se reproduzem de forma assexuada ou sexuada. Viu que a reprodução assexuada traz menor variabilidade entre os descendentes, porque não há combinação do material genético dos pais.
Viu que todos os animais que se reproduzem de forma sexuada produzem gametas femininos, os óvulos, e gametas masculinos, os espermatozoides. E viu que, para ocorrer o encontro entre os gametas masculinos e femininos, a fecundação pode ser interna ou externa. Ô mãe, e o cachorro? Também é mamífero, como a gente, então é igual. Igual? Como assim? Também se reproduzem por reprodução sexuada, Dudu. E o javali, mãe? Meu Deus, quanta pergunta! Também não é pra menos a sua curiosidade. É um assunto muito interessante mesmo. E você, se quiser saber mais sobre a reprodução dos seres vivos, o melhor que tem a fazer é abrir o seu livro e estudar. Bons estudos e até a próxima. Tchau.